Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é de História, então peguem os seus livros, abram na página 70 até a página 75, coloquem aula e a data de hoje. Hoje vamos aprender sobre a vida e o trabalho na colônia. Como será que era a vida dos portugueses há muito tempo atrás? Como eles viviam aqui no Brasil, junto com os índios? Bem, na aula de hoje, vamos aprender sobre a vida e o trabalho na colônia. Vamos aprender. Sabemos que no início os portugueses não tiveram tanto interesse em colonizar o Brasil, mas com medo de perder as terras para outros países, eles decidiram trazer para o Brasil famílias para morar aqui. Além de famílias portugueses, para trabalhar aqui no Brasil e também viver aqui, eles trouxeram armas, animais domesticados, instrumentos agrícolas, sementes e plantas. A vinda dessas famílias para o Brasil aconteceu em 1530, quando o rei de Portugal enviou a expedição colonizadora, que foi comandada por Martim Afonso de Souza. Os portugueses, no início, estavam interessados em conhecer as regiões do Brasil e extrair a árvore pau-brasil para vender na Europa. Com a intensa exploração dessa árvore, chamada pau-brasil, fez com que a quantidade dessa árvore diminuísse muito. Então, eles começaram a ficar preocupados, pois a exploração do pau-brasil trazia muitos benefícios. Em 1530, o governo português decidiu enviar pessoas para viver e trabalhar aqui na colônia. E grande parte dessas pessoas passou a dedicar-se ao cultivo da cana-de-açúcar. O cultivo da cana-de-açúcar já era feito pelos portugueses em outras regiões e em pouco tempo tornou-se a principal atividade econômica da colônia. Na capitania de Pernambuco, por exemplo, as plantações de cana-de-açúcar tiveram grandes desenvolvimentos. Esse desenvolvimento foi favorecido pelo solo de Massapê e pelo clima quente e chuvoso no litoral nordestino. Vocês devem estar se perguntando, o que é o solo de Massapê? O solo de Massapê é a terra escura e fértil, uma terra muito boa para o cultivo de cana-de-açúcar. Marceline, como era feito o trabalho da cana-de-açúcar? Quem trabalhava? Os portugueses ou os indígenas? Quem trabalhava no cultivo da cana-de-açúcar eram os indígenas e pessoas que vinham da África. Eles trabalhavam forçados. Os indígenas e os africanos eram escravizados pelos portugueses para trabalharem no cultivo de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era plantada em grandes terrenos para depois ser colhida e moída. Com o caldo da cana-de-açúcar era produzido o açúcar, que era levado da colônia para ser vendido na Europa. O cultivo era feito aqui no Brasil, com a mão de obra dos indígenas e de algumas pessoas que vinham da África. Então aqui tudo era preparado e depois de preparado era vendido na Europa. As pessoas que viviam e trabalhavam nas regiões de produção de açúcar formavam a sociedade açucareira. Nessa sociedade, os poderosos eram os ricos fazendeiros, conhecidos como senhores de engenho. Havia também os trabalhadores livres, que não possuíam as mesmas riquezas que os senhores de engenho, mas, em alguns casos, tinham pequenas plantações e alguns escravos. E dentro dessa sociedade também tinham os escravos, que eram os trabalhadores escravizados, que praticamente não possuíam bens materiais. Para o trabalho nas fazendas, inicialmente os portugueses capturaram indígenas e os obrigaram a viver como escravos. Por causa disso, ocorreram vários confrontos entre os colonizadores e a população indígena. Nesses confrontos, que eram brigas, os indígenas muitas das vezes levavam vantagem, pois eles conheciam o território melhor que os europeus. Com isso, vários fazendeiros
deixaram de tentar aprisionar indígenas e passaram a explorar o trabalho de africanos escravizados, que chegavam à colônia sem nenhum conhecimento sobre estas terras. Devido a isso, a principal mão de obra que foi utilizada na produção do açúcar foram dos africanos escravizados. O engenho era o nome do equipamento que moía a cana e transformava o caldo da cana em açúcar. Mais tarde, as fazendas de produção de açúcar também passaram a ser chamadas de engenhos. Nos engenhos viviam os fazendeiros com suas famílias, os trabalhadores escravizados e alguns trabalhadores livres que prestavam serviços aos fazendeiros. Essa imagem está no livro de vocês, lá na página 74. Essa imagem representa o engenho. E no engenho encontrava-se o canavial. O canavial é a grande plantação de cana. No canavial era feito o plantio e a colheita da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era cortada para ser transportada até a casa de engenho. A casa de engenho era o lugar em que a cana era moída. Nessa casa, faziam-se a moagem da cana-de-açúcar para extrair o caldo dela. Eles moíam a cana e dessa moagem eles retiravam o caldo da cana-de-açúcar. Após o processo da extração do caldo, era feito o cozimento desse caldo para fazer o melaço. Por fim, esse melaço passava por um processo de secagem. Depois desse processo, o açúcar estava pronto. Essas são as etapas de produção do açúcar. O açúcar passava por todas essas etapas. Primeiro, ela era retirada do canavial. Os escravos retiravam a cana-de-açúcar. Logo, ela era transportada do canavial até a casa de engenho. Quando chegava na casa de engenho, ela passava pelo processo da moagem, ou seja, ela era moída, e nessa moagem era retirado o caldo da cana, e depois esse caldo, ele passava pelo processo de cozimento. Nesse processo de cozimento, ele se transformava em um melaço. Depois do melaço, ele passava pelo processo da secagem e logo depois o açúcar estava pronto. Ainda dentro do engenho, havia a casa dos empregados, que era o lugar em que os trabalhadores livres viviam com sua família. Também tinha as senzalas, que era o lugar onde os escravos dormiam. Esse lugar era muito pequeno e desconfortável. Havia também a capela, que era uma construção na qual eram realizadas festas e cerimônias católicas, como batismos e missas. Lembrando que os portugueses eram católicos, essa era a religião deles. Então, por isso que naquela época tinha a capela, que aqui eles faziam as suas comemorações religiosas. E por último, a casa grande, que era a residência dos fazendeiros, ou seja, a casa dos fazendeiros. E nesta casa viviam os fazendeiros, que também eram chamados de senhores de engenho, viviam eles e suas famílias. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história. É uma aula muito interessante, é muito bom saber o que aconteceu há muito tempo atrás. E agora vocês irão fazer as atividades do livro. Façam com muita atenção. Não se esqueçam de fazer a leitura das páginas do livro. Tchauzinho e até a próxima aula.